Graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui de volta para darmos continuidade ao estudo que nós iniciamos no nosso último vídeo do livro de Josué. Aí nós lemos no capítulo 1, do verso 1 ao 9, e eu gostaria de destacar, antes de nós continuarmos, fazemos leitura hoje do 10 ao 18, o versículo 7, onde Deus diz para Josué: tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei. Isso é o que todo líder cristão, todo líder bíblico deve ter o cuidado, deve ter coragem e valentia, cuidado de fazer tudo segundo a lei de Deus. Dela não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Isso vai ser garantia do bom sucesso, do bom êxito. Destacando, lembrando que isso não significa que não teremos lutas, não teremos obstáculos, não teremos adversários que se levantarão. Sim, mas Deus é conosco. E se nós estamos tendo a coragem, o zelo de fazer tudo segundo a sua lei, podemos ter a certeza de que seremos bem-sucedidos. Não cessar de falar deste livro, antes meditar dia e noite, para termos o cuidado, o zelo de fazer tudo quanto nele está escrito. Então vamos para o versículo 10, e agora Josué, fortalecido, encorajado no Senhor, é o que ele vai fazer. Ele vai se levantar, convocar os príncipes de cada tribo, a liderança de cada tribo, e vai transmitir a eles aquilo que Deus lhe falou. Dizendo então, Josué capítulo 1, verso 10 ao 18. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para a possuirdes. Então Josué recebeu a instrução do Senhor. Ele convoca, então, os príncipes, os anciãos, os principais de cada tribo e transmite a eles a ordem de Deus, dizendo: provede-vos de comida. Por quê? Durante 40 anos, o povo de Israel foi sustentado por Deus milagrosamente. Deus proveu a eles o maná diariamente, com exceção do sábado, e de carne, codornizes, água, tudo aquilo que eles necessitavam para a sua sobrevivência. Uma vez atravessando o Rio Jordão e chegando na terra, tomando posse da terra que mana leite e mel, que Deus deu a eles por juramento, o maná então iria cessar. Então eles agora têm que se prover desse maná, ter uma quantidade suficiente para sustentá-los depois da travessia, por alguns dias, por pouco tempo, até então que eles pudessem estar se provendo e se alimentando daquilo que a terra produzia. Então a primeira ordem foi: provede-vos de comida. Se preparem. Contextualizando, nós precisamos estar preparados. O Senhor nos dá ordem para fazer algo, mas Ele não nos manda fazer sem que haja um devido preparo da nossa parte. Então nós devemos estar preparados em obediência, fazendo aquilo, nos provendo de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. E Ele disse: porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão. E estava na época da cheia. As margens do Rio Jordão estavam transbordando. Era um rio caudaloso, com muita água, fundo, com correnteza. Então, pessoas descrentes que não tinham fé
poderiam olhar para aquele rio, olhar para si mesmo, olhar para as dificuldades, para esse obstáculo natural, e dizer: Josué, isso é impossível. Lembrando que desta geração, só Josué e Calebe tinham na sua memória a lembrança de ter passado pelo Mar Vermelho. Todos aqueles que saíram do Egito, passaram pelo Mar Vermelho, que tinham mais de 20 anos, pereceram no deserto. Então agora eles têm um desafio. Se no passado eles tiveram o desafio do Mar Vermelho, agora eles têm o desafio do Jordão, né? E humanamente humanamente falando, era impossível para eles, para toda aquela multidão, segundo os historiadores, mais de 1 milhão de pessoas, atravessar o Jordão. Nos capítulos à frente, nós vamos ver como se deu isso. Mas o importante é que o povo creu e fez conforme Josué determinou, sendo boca de Deus. Porque dentro de 3 dias passareis este Jordão para que entreis na terra que vos dá o Senhor. É o Senhor quem nos dá. Não foi Moisés que libertou o povo, foi Deus através de Moisés, e não é Josué que vai conquistar a terra, e nem tampouco o povo, mas é Deus que está dando. Eles têm que tomar posse pela fé. Versículo 12, falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e a meia tribo de Manassés, dizendo, isso aí é um acordo que foi feito com Moisés lá em Números 32. A tribo de Rubens e de Gade, juntamente com a meia tribo de Manassés, um dos filhos de José, eles iriam permanecer daquele lado do Jordão. Eles não iriam atravessar. Eles iam ficar naquela terra onde eles estavam. Mas assim como seus irmãos os ajudaram a conquistar aquela terra, que já era deles, agora eles teriam que ajudar os seus irmãos, né, as outras 9 tribos e meia, a conquistar a terra que estava do lado oeste do Rio Jordão. Isso nos fala o seguinte: ainda que eu, você, ou qualquer um de nós já tenha conquistado aquilo que Deus prometeu, as bênçãos do Senhor, isso não significa que podemos cruzar os braços e nos dar por satisfeitos. Nós temos que nos engajar nessa luta, nesse trabalho, ajudando os nossos irmãos a conquistarem também as suas bênçãos e as suas promessas. Então falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e a meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos, Números 32, do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos, vosso gado, fiquem na terra que Moisés vos deu desde o lado do Jordão. Porém, vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como já concedeu para vocês também. E eles também tomem posse da terra que o Senhor, vosso Deus, lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então, vocês já conquistaram a terra de vocês, ok? Agora vocês vão ajudar. É obrigação, é compromisso, é responsabilidade de vocês, é dever de vocês ajudar os seus irmãos a que eles conquistem também a terra que Deus prometeu a eles. Versículo 16. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenastes, faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. O Senhor, nosso Deus, é contigo? Ok, estamos contigo. Se ele não estiver com você,
também não estaremos. Mas se ele for, tão somente for, como foi com Moisés, e for contigo, te obedeceremos e iremos aonde nos ordenar. Versículo 18, e aí eles estão dizendo, versículo 18, todo homem que se rebelar contra as tuas ordens, ou seja, contra a palavra de Deus, e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Duro isso, né? É para meditarmos. Tão somente, e aí agora não é Deus que está falando para Josué essas palavras, é o próprio povo, os homens da tribo dos Rubenitas, dos Gaditas e de Manassés, da meia tribo de Manassés, estão dizendo agora para Josué, tão somente ser forte e corajoso. Então ele ouviu isso de Moisés, ouviu de Deus e agora está ouvindo do próprio povo a quem ele está liderando. Então, o que nós podemos destacar aqui? Né, a liderança de Josué, tendo o cuidado de guardar a lei do Senhor, de não se desviar dela, de não cessar de falar deste livro, meditar nele dia e noite. Não há nada mais importante em que um homem de Deus, um líder de Deus, uma mulher de Deus, um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, um servo de Deus tem para fazer na sua vida do que falar deste livro, ler neste livro e meditar deste livro dia e noite, tendo cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. A partir daí, ouvindo a voz de Deus, dar a orientação certa, correta, precisa da vontade de Deus para o seu povo, delegando isso às outras lideranças, não fazendo nada sozinho. Toda liderança que tenta fazer o trabalho de Deus sozinho fracassará. Nem Jesus intentou isso. Ele deu exemplo. Ele deu exemplo, compartilhando, né, com seus discípulos, com seus apóstolos, a sua vontade, a sua direção. Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés. Então ele fala, então nós temos que nos lembrar daquilo que Deus nos ordenou através da sua palavra. Ficamos aqui por hoje, voltaremos no próximo vídeo, a partir do capítulo 2. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz.